O que tá acontecendo? Bem, vamos começar então a nossa conversa com a professora Ana Paula Goulart, que gentilmente veio até aqui para dividir com a gente a pesquisa dela, né, os conceitos que ela vem trabalhando, desde o mestrado e o doutorado também, e que muito nos interessam para entender o momento atual de produção das rotinas produtivas no telejornalismo. Vou começar, Ana Paula, com o seu conceito de jornalismo apócrifo, que foi um conceito que me chamou muita atenção. Tem alguma relação com o que eu venho pensando e pesquisando também, né? E eu vou te fazer uma pergunta e a partir dela eu acho que a gente vai ter a oportunidade de você destrinchar um pouquinho esse conceito pra gente. Quando você chama de apócrifo, pelo que eu entendi, apócrifo é o que não é canônico, é o que está fora. Lembra a história dos evangelhos apócrifos, não é isso? Exato. Tem aquela história toda. Mas os evangelhos apócrifos, que não são os canônicos, são também evangelhos, né? Contam também uma história de outra perspectiva. E aí, de repente, quando você usa o nome apócrifo para denominar um telejornalismo, então eu entendo que você está chamando também de telejornalismo o que é produzido fora. Sim. A gente pode chamar de telejornalismo? Até que ponto a gente pode chamar ou não de telejornalismo que está sendo produzido fora? Pode chamar porque ele é capturado pela instituição, esse material, essa grande massa que vem de fora para dentro, né? Não mais de dentro para fora da redação, ele está sendo capturado pelas instituições, e aí de fora não só cedidos, né, pelos cidadãos, mas buscado, garimpado na internet, está vindo de fora para dentro numa perspectiva de eu usar isso a meu favor financeiro, né, da instituição. E na medida que ele não é canônico, como você já adiantou, e ele vem com essa perspectiva que eu chamo de apócrifo, porque ele está fora, e nessa forma não tão fiel aos cânones, né? Não que isso seja ruim para a constituição de uma narrativa, mas a apropriação disso, a legitimização disso dentro da perspectiva organizacional é o que me impressiona mais, né, nesse sentido. Mas é um telejornalismo, assim. Eu acho que o uso bem feito dessas tecnologias pela sociedade em si, muito bem-vindo. São os coletivos, né, a gente tem aí, mas são algumas coisas que não têm a participação das organizações em si, né? Certo. Eu fico pensando, quando você falou sobre os modelos eu não me lembro se foi exatamente esse nome que você usou na sua exposição, modelos de negócio do jornalismo. Eu acho que não foi essa expressão exatamente, mas eu ouvi assim, né? Quando a gente fala do uso de imagens de câmeras de vigilância, de telefone celular, de tablets, de outros dispositivos, né, que surgiram e ainda estão surgindo, a Unesco chama de dispositivos móveis, né? Pela primeira vez usou esse nome que pegou depois, justamente para não desatualizar, porque muita coisa foi e muita coisa vem, né? Como é que você vê isso do ponto de vista do modelo de negócios do jornalismo? Porque eu tenho a impressão, você falou da crise, que o jornalismo não está em crise, né? E eu tenho a impressão que a crise realmente não é do jornalismo, né? Muito menos do jornalista. A crise é do modelo de negócios do jornalismo. É isso? É por aí? Eu acho assim, foi bom você tocar na palavra negócio, né? Porque assim, o jornalismo é esse lugar de desvelar questões democráticas, né? Da investigação, do avesso da coisa que não está publicizada, né? Desse exercício da profissão, o telejornalismo como referência. Mas o jornalismo é também um modelo de negócio, que as pessoas precisam, em organizações, colocar essa lógica aqui. Então, esse lugar de modelo de negócio também de desvelar questões democráticas é o lugar de atuação do jornalista, né? Então, é um lugar de resistência, no meu ponto de vista. Esse é um hiato que quase incompreensível para o jornalista. Como é que o jornalista ou para quem está estudando, enfim, para quem está tentando entender o jornalismo, como é que ele tem esse compromisso com a verdade, aí, entre aspas, mas existe essa venda dessa mercadoria? Isso é histórico, né? Desde quando a informação virou mercadoria, é que a gente tem esse modelo de negócio que está funcionando como tal.
Mas dentro desse espaço que se vende negócios, que se vende produto posto à venda, né? A professora Cremilda já falava, dentro desse negócio tem que ter um lugar de ética, né? Tem o eto-jornalismo. Existe a tua atuação jornalística nesse espaço, que é também uma relação de poder. Ainda nessa história de quem é jornalista, quem não é, né? Porque essa é uma questão que me chama muita atenção, e essa foi uma discussão que me moveu durante algum tempo. Então, talvez por isso, quando eu conheci o seu conceito de apócrifo, isso me chamou tanta atenção. Quando eu estava fazendo parte do meu trabalho de doutorado, eu entrevistei a Sarah Hefsky, né? Já começamos a conversar sobre isso, inclusive, que era na época a diretora do Comitê para a Proteção dos Jornalistas, que é um comitê internacional que tem sede em Nova York, funciona como uma ONG, né? E eles protegem jornalistas que estão sofrendo ameaças, que a família, o jornalista que morreu, que está preso político, aí eles protegem a família. Tem todo um trabalho nesse sentido. E aí eu perguntei para a Sarah Hefsky, nessa oportunidade, quem é o jornalista que é protegido? Quem é? Porque para a gente precisa saber quem é, né? O que você chama de jornalista? Aí ela falou para mim, olha, um tempo atrás a gente chamava de jornalista a pessoa que produzia jornalismo na redação, que saía para apurar, que escrevia. Hoje a gente ampliou, a gente não trabalha mais com a ideia de um jornalista, de uma pessoa, de uma essência jornalista, né? Mas de uma rede de relações que produz o jornalismo. Ela me contou a história de um taxista na Síria que produziu algumas imagens de alguém do exército, da polícia na Síria, não me lembro muito bem, cometendo um crime de execução, né? E a partir daquilo as imagens foram colocadas no ar, o mundo inteiro viu o que estava acontecendo, né? E ele foi assassinado depois por conta disso. E o comitê estava protegendo a família dele. Então estavam explicando, olha, ele não é um jornalista, mas ele estava na rede de produção, né? E aí, quando eu vi o seu conceito de apócrifo, isso eu enxerguei uma relação, né? Aí, como é que você trabalha essa ideia de quem é o jornalista? É também nessa perspectiva dessa rede de produção? Sim, existem duas coisas que a gente precisa diferenciar. Uma é a ocupação, né? E a outra é o jornalismo, de fato, o jornalismo por formação, como eu comecei a minha fala aqui. Eu não sou contra essas contribuições, muito pelo contrário. Mas eu acho que esse lugar que a gente precisa ocupar de jornalismo não é um jornalismo feito por todo mundo, nesse sentido acho que até a proteção tem que ser estendida. Acho que correto ser uma proteção maior, e aí não só ao jornalismo, mas quem contribui, uma comunidade, talvez, que a gente pudesse usar a ideia de comum, quem é que contribui, né, de commons, quem é que contribui para uma narrativa jornalística. E aí eu sou favorável, sim, que tenha essa rede de proteção. Nesse sentido, até porque se você tem um produto bom, você não vai negar, porque isso não foi filmado, né, no caso, por um jornalista. Mas a ideia do fazer jornalístico, o acabamento jornalístico, isso é uma cooperação, é pelo jornalista, né? Por esse lugar que o jornalismo está ocupando. Hoje, nós funcionamos, inclusive, como grandes laboratórios, né? Quando a gente está trabalhando de graça, nessa mesma perspectiva do taxista. Quando a gente está alimentando as redes, quando a gente está trabalhando, colocando dados, colocando fotos, impulsionando alguma coisa, a gente está funcionando também como grandes colaboradores nesse sentido, gratuitamente, sabendo, né? Porque a gente não é nem saber, sem saber, sabendo. Eu acho que vai nessa mesma perspectiva. Agora, falando um pouquinho de teoria do jornalismo especificamente, né? A questão dos valores notícia. Você acha que a imagem hoje, partindo também do seu conceito de esquizofrenia imagética, o fato de existir uma imagem de alguma coisa hoje, a gente pode chamar isso de valor notícia, porque eu tenho a impressão que isso virou um valor notícia na hora de decidir o que vai ser ou não no telejornalismo especificamente. Eu acho que foi no capítulo 4, eu não lembro, eu discuti exatamente isso na dissertação. O que tem valor? Assim, que critérios de noticiabilidade, mas valor notícia, que compõe a ideia de newsmaking, o que tem valor aqui? Assim? O que, quem, quando, onde, como, porquê, ou uma belíssima imagem? Óbvio que uma belíssima imagem vai ter essa captura, essa sensação. A imagem, televisão é imagem. Sim. Né? Mas isso, o compromisso com a ideia, da apuração jornalística, que eu acho que é a maior encrenca que a gente pode ter aí, é isso que está deixando valer. Por isso que a gente vê um vídeo de game, por isso que a gente vê um vídeo publicitário,
ocupando o lugar de jornalismo feito, narrado por jornalistas que não deveriam fazer isso, né? A gente está em busca de um compromisso com a sociedade e não de uma apenas reprodução daquilo que já está pronto, já está feito, né? É um pouco por aí. Quando você falou da sua proposta, né, para a gente terminar, eu falar um pouquinho do que você está produzindo agora, né? Da sua proposta de pesquisa hoje, do que você vem desenvolvendo, você fala dessa necessidade do jornalista se apropriar dos meios, né, de conseguir acessar a maneira como a informação vem sendo produzida hoje, né? Como é que isso aconteceria? O jornalista teria que se tornar um especialista, entender um pouco mais, porque eu acho que isso tem uma relação também com todo o processo que a gente tem visto hoje das notícias falsas, né? Que parte também dessa ideia de entender como as coisas são feitas, né? Do ponto de vista do telespectador também. A ideia de notícia falsa, né, fake news, que é uma coisa que está em voga, está na moda, então me incomoda um pouco. Porque se a notícia já não pode ser falsa, né? Então a gente já quebra com o conceito com o termo aí, já me incomoda um pouco isso. Eu acho que não cabe na mesma, né? Mas a ideia e fake news também não é uma coisa nova. Não. É uma coisa mais antiga. Mas que hoje está repotencializada, mas ganhou uma nova significação por conta das redes sociais. Mas eu acho que o jornalista deveria, assim, numa perspectiva também interdisciplinar, transdisciplinar, dessa ideia da gente ser multi, né, que é o que a gente está na pós-modernidade, é isso, a gente tem que entrar no mundo, por exemplo, dos desenvolvedores. Quem é que está fazendo os robôs na redação? Né? Já existem redações que utilizam isso. Quem é que está fazendo os robôs na redação? Eu não sei nada sobre esse cara. Por exemplo, eu participei de um hackathon, né, que é aquele processo de criação de uma proposta, de desenvolver alguma coisa em jornalismo contra fake news, por isso que eu lembrei. E o meu grupo ganhou, né, uma proposta colaborativa, o meu grupo ganhou, e o menino que estava no meu grupo, que era o desenvolvedor, eu era jornalista, cabeça pensante daquilo ali em termos de como que aquilo ia funcionar. Ele estava enlouquecido pensando no modelo que ele ia fazer com que a minha proposta fizesse sentido, executar a minha proposta. Ou seja, ali eu percebi que a gente não se conhece, a gente não se fala, a gente está falando outra língua. E eu acho que unir é um primeiro passo. Querer saber um pouco mais sobre o saber do outro tem um pouco a ver, né, que se colocar no lugar do outro. Nesse sentido, eu acho que o jornalismo só tem a ganhar. Legal, Ana Paula, muito obrigado. A gente agradece a sua presença aqui mais uma vez.